eu acho que a magistratura tem mordido essas iscas e está se repercutindo cada vez mais num discurso em que o Bolsonaro, a gente percebe que ele tem um discurso contra o sistema democrático, né? Ele utiliza o sistema como privilégio dele próprio. A gente acabou de ver o que o próprio Bolsonaro fez agora com a questão da decisão do Daniel Silveira, e ele foi claramente à imprensa dizer que vai continuar utilizando cada vez mais esses institutos, todas as vezes que aqueles que lhes são aliados tiverem qualquer tipo de enfim, sofrerem qualquer tipo de opressão em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas quando você tem um presidente que vai a público defender e dizer que vai afrontar a Corte Suprema de um país, isso é um prenúncio de pré-golpe. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a jurista Luciana Berardi. Olá, professora, como vai? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra poder participar desse programa tão inovador que é o Brasil de Fato. Luciana Berardi é doutora e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Foi presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB de São Paulo entre 2019 e 2021. Foi professora assistente de Direito Constitucional na PUC e professora convidada de Direito Administrativo e Constitucional na Fundação Getúlio Vargas. É autora de diversas obras sobre o direito constitucional. Obrigado, viu? Obrigado pela disposição em conversar com a gente. Professora, eu queria começar falando sobre a Constituição de 1988. Ela, no papel, é extremamente avançada, se compromete com direitos imprescindíveis, como direito à saúde, à moradia, à educação. Mas é no papel apenas, né? A gente tem, hoje, mais de 111 emendas penduradas na Constituição. Seria necessária uma reforma constitucional? E que reforma seria possível no ambiente que temos hoje no país? Há quem diga, inclusive, que nesse momento ela seria ainda mais conservadora, se feita, né? Bom, José, eu acho excelente a gente começar nosso bate-papo exatamente com essa questão. O que acontece? A gente não pode esquecer que uma Constituição, ela reflete a realidade de uma época, né? A nossa Constituição, ela foi feita em 1988, final da década de 90, nós estávamos saindo de um regime de exceção e nós estávamos, então, almejando a recuperação do regime democrático nas nossas vidas, digamos assim. O que acontece? É muito importante, nós temos uma Constituição extremamente progressista para a época, uma Constituição que consolidou o desejo de uma geração na recuperação do regime democrático, mas, como a gente também bem sabe, ela é uma Constituição e, portanto, ela tem que prever os ideais aonde nós precisamos alcançar, os ideais que um legislador, que o constituinte à época, né, almeja alcançar para um país, não só na consolidação, não só durante a execução momentânea, na promulgação, mas também naquilo que a gente almeja se tornar. Isso é uma fala que não é minha, né? Quem defende muito isso é o professor Noam Chomsky, inclusive, que diz que a Constituição tem que refletir não só o passado e o presente, mas ela tem que pensar também no futuro, na construção. Nós somos uma democracia recém-nata, absolutamente nova, engatinhando. Nós temos 30 e poucos anos de democracia e estamos numa crescente de aprendizado do exercício democrático, do exercício da cidadania, sobretudo, né? Tanto é verdade que, à época, ela recebeu o apelido de Constituição Cidadã, porque consolidou direitos que até então eram absolutamente inovadores no âmbito constitucional no nosso país. Então, a meu ver, eu não acredito, apesar de nós termos inúmeras emendas em função da necessidade de adequação da sociedade civil, da nossa sociedade e do momento em que nós vivemos, eu não acredito que seja necessário uma reforma constitucional, porque acredito que isso faz parte do período de amadurecimento democrático que nós estamos vivendo, faz parte desse processo de crescimento e de construção democrática.
haja vista, por exemplo, o que a gente pode sempre comparar, a gente compara com a França, com a Revolução de 1789. A França está há 2 a 3 séculos praticamente atrás da gente, com uma democracia absolutamente consolidada, e é onde foi a nossa maior inspiração para a construção dessa política democrática e de políticas públicas e cidadãs que nós temos. E nós, as pessoas, os estudiosos e os juristas, têm muita... existe uma mania generalizada no nosso país, na doutrina, de fazer comparações com o direito francês e o direito norte-americano, que são democracias consolidadas há séculos. E nós não temos, a meu ver, condições de fazer esse tipo de comparação, porque nós estamos engatinhando nesse processo. Eu sou muito otimista no sentido de dizer que eu acredito nesse amadurecimento, na necessidade de passarmos por esses momentos de crescimento, inclusive para que a nossa democracia seja consolidada. Haja visto, inclusive, meu amigo, aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Você veja que nós temos uns requisitos, vivemos hoje o ranço da ditadura, continuamos tendo, né, novamente o almejo de um grupo da sociedade ainda antissistema, né, com discurso antissistema, ou seja, coisa que dificilmente a gente enxerga nos outros países, a gente enxerga, sim, polarizações, que são coisas distintas, mas não discurso antissistema. A gente não pode esquecer que o problema, como diz o meu querido amigo Pedro Serrano, que eu sei que já esteve aqui contigo e é um colega com quem a gente conversa muito, o problema não está assentado na Constituição. O problema está assentado naqueles que interpretam a Constituição, porque ela é uma Constituição passível de interpretação, seja do Poder Executivo, no Legislativo, ou, sobretudo, no Poder Judiciário, e, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, a orquestra, a meu ver, não é tanto no foco constitucional em termos de reforma da legislação, mas sim para repensarmos a estrutura do nosso Poder Judiciário, inclusive do próprio Poder Legislativo, que são os propulsores da legislação brasileira. O STF, inclusive a Suprema Corte do país, tem se colocado, principalmente nesse período de retrocessos e perdas de direitos no país, como um garantidor legal, né? Ao interpretar a Constituição de algumas maneiras, aí, para o bem e para o mal, muitas vezes. No entanto, a Lava Jato, por exemplo, como outros processos, passaram aos olhos da corte e pareceram julgados muito mais politicamente, né, pelo clima do momento do que legalmente. O STF está fazendo mais política do que justiça, professora? José, eu infelizmente ouso dizer que nesses últimos tempos a sensação que eu tenho é que o Supremo Tribunal Federal está se pautando muito mais pela ausência da toga do que efetivamente pela postura política em enfrentamento dos demais poderes. Como eu disse a você, a toga, em regra, né, deveria ser imparcial. O posicionamento do STF deveria ser imparcial e, sobremaneira, a defesa do Estado Democrático de Direito, que eu acho que esse é o nosso bem maior. Nós não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal, no nosso país, ele é um órgão político, essencialmente, inclusive porque as nomeações são políticas de cunho político, e os ministros que lá se assentam acabam, direta ou indiretamente, refletindo posições dos quais, pelo governo, as posições dos governos nos quais eles foram nomeados, né? A gente percebe isso claramente, nesses últimos tempos isso ficou patente, a postura política desses ministros. Eu acho lamentável uma situação como essa, acho que nosso Supremo Tribunal Federal, ele se posiciona assim, e tem se posicionado de uma forma muito contundente, deixando muito claro a questão política. A gente vivenciou isso, eu sempre gosto de lembrar a DPF 672, que foi aquela discussão que nós tivemos a respeito da extensão da época da Covid, da pandemia, a respeito da extensão, né, do decreto federal, porque enquanto todos os estados e municípios estavam entrando em lockdown, o governo federal veio e se posicionou contra o lockdown. E aí precisou o ministro Alexandre de Moraes, na ação de descumprimento, lá na 672, falar, não,
a aplicabilidade do decreto federal, de fato, tem que ser cumprido, mas estados e municípios têm autonomia para legislar sobre essa temática. E, na verdade, o que ele fez, nada mais fez, foi dizer aquilo que a Constituição estava patente. A gente está com uma mania de judicializar termos, e eu acho que esse um dos problemas maiores. Como a nossa Constituição, nós temos muito mecanismos de acesso ao Poder Judiciário, são temas políticos que acabam sendo discutidos e acabam dormindo no colo do Poder Judiciário de maneira inapropriada. Temas que deveriam ser discutidos e assentados pela sociedade, inclusive pelo Poder Legislativo, que é da competência, inclusive, do Poder Legislativo, muitas vezes do Poder Executivo, e muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tem sido chamado para tomar atitudes absolutamente políticas como essa que eu acabei de citar para você, né? E a gente tem vivido esses últimos tempos essas polêmicas dessas decisões a respeito da discussão das terras indígenas, a questão da prisão do deputado Daniel Silveira e essas coisas todas, ou seja, uma politização desnecessária conduzida pelo Supremo Tribunal Federal de uma forma que acaba acirrando os ânimos entre os integrantes dos três poderes, né? Inclusive, teve também o caso da decisão do ministro Edson Fachin, que proibiu as ações policiais em favelas do Rio de Janeiro, que foi importantíssimo, né? Foi uma medida importantíssima, mas que, inclusive, era descumprida e ainda segue sendo descumprida sistematicamente pela Polícia do Rio de Janeiro. Sobre o caso do Daniel Silveira, alguns juristas levantaram questões sobre uma pena que poderia ter sido desmedida, talvez, os 8 anos e 9 meses definidos pelo relator Alexandre de Moraes. A senhora acredita que foram, de fato, acima do esperado? Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Eu acho que houve uma exacerbação, sim. A gente sempre prima, quando discute a Constituição, pela razoabilidade e a proporcionalidade, em especial quando se diz respeito à dosimetria da pena. E veja bem, por favor, deixa eu deixar claro aqui, eu não estou defendendo a posição do deputado Daniel Silveira, sem dúvida alguma, é uma posição temerária, é uma posição absolutamente antissistema, antidemocrática, ok? Deixa eu deixar bem claro. Agora, e que colocou em risco a vida dos ministros, seja porque ele faria alguma ação do tipo ou ele incitaria que outras pessoas o fizessem, né? Exatamente. Então, assim, é uma posição absolutamente repugnante, absolutamente refutável. Então, eu deixo claro nesse sentido. Agora, eu também a gente precisa primar aqui, a meu ver, foi surpreendente, né, a condenação de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, em função dessas ameaças de violência contra os ministros do STF. E tanto eu acho que foi surpreendente que o próprio STF acabou reagindo de maneira tímida depois que foi publicado o decreto da graça pelo presidente da República, né? A reação do Supremo foi tímida. A gente vê hoje a ministra Rosa Weber se manifestando, pedindo explicações para o presidente Bolsonaro no prazo de 10 dias a respeito do que significa, digamos assim, esse decreto da graça e o indulto. Agora, eu acho, sem dúvida alguma, que foi desproporcional. Haja visto, inclusive, o tamanho das penas que foram imputadas pela Lava Jato. Nós temos casos, né? Eu não gosto de ficar citando aqui, porque senão parece que a gente está querendo condenar um ou outro, mas nós temos réus da Lava Jato que nós sabemos que foi comprovado, enfim, os desvios, a corrupção, toda aquela ousadia com o dinheiro público, que tiveram penas de 2, 3 anos de regime fechado. E a gente vê um atentado à violência por 8 anos e 9 meses. Então, a meu ver, foi desproporcional a imputação do tamanho da pena. A Lei de Segurança Nacional, fruto ainda do período militar e que foi utilizada para enquadrar o deputado, ela foi revogada pelo Congresso no ano passado, no final do ano passado. Comissões, inclusive, o professor Pedro Serrano participava de uma delas, estudavam uma reforma dessa lei. Ela até então estava sendo aplicada muitas vezes de maneira arbitrária, enfim. Há espaço para discutir tão logo uma lei que a substitua, garantindo direitos básicos como o direito de manifestação, né, que as pessoas
possam ir à rua se manifestar, o direito à greve, enfim? Veja, eu inclusive participei de um grupo junto com o professor Pedro Serrano, defendendo alguns réus do presidente Bolsonaro, e aqui eu tomo a liberdade de citar o Felipe Neto, que nós chegamos a entrar com uma ação na Corte Interamericana de Direitos, exatamente de direitos humanos, exatamente para pedir, para pactuar de maneira internacional a intervenção, né, do sistema interamericano em relação ao uso descabido da Lei de Segurança Nacional, porque é uma legislação revogada que não foi acolhida, que não foi recebida pelo sistema constitucional e continua sendo utilizado de maneira descabida, de maneira ilegal e irregular. Você sabe que eu vou até comentar uma coisa com você, e até uma questão pessoal, José, porque eu até bem pouco tempo atrás era contra, porque a questão de ter uma lei que precisasse, da edição de uma legislação específica para a garantia daquilo que está mais do que garantido no artigo 5º, inciso, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que são os direitos e garantias da liberdade individual, né, artigo 5º a 7º da Constituição, sobretudo a questão da liberdade de expressão. Mas eu tenho percebido, em conversa com os colegas, e alguns deles até estou em passo de mudar de opinião nesse sentido, porque eu acho que a legislação infraconstitucional, no momento em que estamos vivendo, talvez uma nova legislação infraconstitucional, no momento em que estamos vivendo, capitulando o que pode ser liberdade de expressão ou não, ou seja, os limites da liberdade de expressão, aonde é liberdade, até onde vai a liberdade de expressão e o que vai além de ser uma liberdade de expressão. Então, eu tenho percebido, por isso que eu comentei com você, que eu estou tendenciosa, de fato, a mudar de opinião, no sentido de que seria interessante, sim, talvez, enfim, desde que muito bem delineada, ok? E que não macule, não violente a nossa Constituição, os direitos que nós já conseguimos conquistar em 88, para garantir a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, ou seja, mas que estabeleça uma legislação que estabeleça claramente, digamos assim, a sociedade civil brasileira, né, os tópicos do que é liberdade de expressão, o que não é, agressão à honra, incitação à violência, enfim, aquilo que a gente tem discutido, normalmente vocês, jornalistas, levantam isso, né, esse limite, e talvez, eu creio, estou tendenciosa, de fato, a achar que uma legislação estabelecendo isso de maneira clara para uma adequação, inclusive, uma melhor compreensão da sociedade civil, de como ela pode se comportar quando o tema é liberdade, são liberdades fundamentais, não é só liberdade de manifestação, só liberdade de expressão, é o exercício da liberdade, inclusive a liberdade individual, coletiva e todas mais. É uma sociedade que o bom senso tem se perdido um pouco, né? Muito. Inclusive por parte do presidente da República, talvez seja esse o maior propagador dessa falta de bom senso. O presidente da República, inclusive, que tem travado uma batalha contra o STF, né? Encontrou na corte o inimigo perfeito. Como é que a corte tem se portado nesse enfrentamento? Houve em diversos momentos uma certa leniência do STF também, e um possível aceno à pacificação, por exemplo, como no caso de um militar que se tornou assessor do Dias Toffoli durante sua gestão e depois foi ser ministro do governo Bolsonaro, né? Olha, eu acredito o seguinte, que numa democracia saudável, né, magistrados precisam se pronunciar em sentenças de maneira que se torne as suas atitudes e a sua posição seja absolutamente imparcial como aquilo que nós conversamos. O grande problema, a meu ver, é que o nosso presidente Jair Bolsonaro transformou o sistema político brasileiro num pântano, e que os magistrados, muitos deles, têm mordido iscas, né, que a gente diz, fora dos autos, e por causa disso, alguns deles têm se perdido, né, dentro e fora da política. Eu acho que essas distorções acabam fazendo com que tenha uma reação maior, tanto pelas Forças Armadas, quanto pelo corpo da magistratura, porque são nítidas provocações e manobras que o presidente da República tem feito, né, em relação
claramente, sem qualquer tipo de pudor, exatamente para provocar as instituições, né? O problema é que, como eu disse a você, eu acho que a magistratura tem mordido essas iscas e está se repercutindo cada vez mais num discurso em que o Bolsonaro, a gente percebe que ele tem um discurso contra o sistema democrático, né? Ele utiliza o sistema como privilégio dele próprio. A gente acabou de ver o que o próprio Bolsonaro fez agora com a questão da decisão do Daniel Silveira, porque nunca um presidente usou um privilégio constitucional de indulto para favorecer um aliado de forma tão evidente. As histórias que tem do passado são histórias, mas que não dizia respeito a um aliado. E ele foi claramente à imprensa dizer que vai continuar utilizando cada vez mais esses institutos, todas as vezes que aqueles que lhes são aliados tiverem qualquer tipo de enfim, sofrerem qualquer tipo de opressão em relação ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive ameaçou nos últimos dias, ele ameaçou, disse que desrespeitará a decisão do STF sobre o marco temporal, caso ela seja contra o ordenamento jurídico. Pronto, exatamente isso. O que isso significa dizer? Bom, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas assim, falar, porque a gente tem todo um contexto por trás disso. Mas quando você tem um presidente que vai a público defender e dizer que vai afrontar a Corte Suprema de um país, isso é um prenúncio de pré-golpe. Isso é um prenúncio de que, de fato, existe uma posição contrária ao regime do qual aquela corte defende, que é o regime democrático de direito. E, infelizmente, o que a gente viu nesses últimos tempos, nessas 2 últimas semanas, foi que o STF saiu derrotada pelo presidente da República. Ele saiu derrotado pelo presidente da República nessa disputa jurídica em que envolveu a prisão do deputado Daniel Silveira, porque ele deu, a gente até brincou, né? Ontem eu estava brincando com um amigo, ele jogou truco e foi lá e venceu. E isso é uma questão que a gente tem, o pano de fundo disso é muito complicado, porque qual é a mensagem, né, que a gente precisa ver? E você observe uma coisa, tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto o Arthur Lira da Câmara, eles ficaram calados nessa situação. Foram os primeiros a soltarem as notas na imprensa, né, dizendo que, de fato, enfim, é uma situação que não era possível ao parlamento sustar o decreto do presidente da República, então que automaticamente eles teriam que respeitar, e mesmo sendo, né, mesmo que a manifestação do presidente da República fosse com motivação político-pessoal. E o que me assusta nessa história toda é que essa falta de reação dos opositores animou ainda mais o presidente e todo o generalato que está lá junto com ele a preparar perdões de outros condenados por ataques que possam acontecer. Lembre do caso do caminhoneiro do José Trovão, o ex-deputado Roberto Jefferson, que além de que também fez a mesma coisa, incentivou diversas intimações, sem a gente falar do que aconteceu há pouco tempo atrás com... Você já imaginou? A gente já começa a imaginar perdão presidencial. Eu fico imaginando como é que deve estar os pastores evangélicos, o Marcos Feliciano e o Silas Malafaia, que são costumeiros críticos dos ministros do STF, né? E que são alvos da justiça, como é que eles devem estar se sentindo acolhidos. A senhora falou sobre um possível enfraquecimento da corte perante o presidente da República e quão grave é esse enfraquecimento? O que a gente pode esperar daqui em diante? Eu acho que as armas vão ter que ser abaixadas. Se não vier do Poder Executivo, que parece que não vem, porque o generalato, eles são, enfim, o próprio... Nós vamos entrar agora em campanha eleitoral, em período de campanha eleitoral. Se de fato o Braga Neto for vice-presidente, for candidato a vice-presidente do Bolsonaro, então eu acredito que os ânimos ainda vão se acirrar um pouco mais, porque esse é o perfil dele, né? É um perfil extremamente antissistema, de fato, como nós estamos falando aqui, e eu acho que nessa disputa, nesse caso específico, em prol do regime democrático de direito, eu acho que nós chegamos num momento de, como eu imagino, nós precisamos, de fato, abaixar as armas, ok?
e não pensar com o fígado em termos de para a defesa do Estado Democrático de Direito, abaixar as armas e nos reposicionarmos. O STF e o STJ, claro, segue, mas o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, precisa se reposicionar em relação à sua postura máxima de guardião constitucional, abaixando as guardas, afastando o viés político para retomar essa discussão, porque se nós entrarmos num embate de peito aberto, os três poderes, né, entrarem num embate de peito aberto, nós vamos sair perdendo. Quem eu digo nós? Primeiro, o povo brasileiro como um todo. Segundo, o Poder Judiciário, porque nós sabemos que nós estamos num processo de construção de uma nova eleição e nós podemos, né, alguma coisa que pode acontecer, eu ouso dizer, né, eu fico muito preocupada no sentido de ter qualquer tipo de possibilidade de reeleger esse governo que tem feito tão pouco pelo nosso país e está desconstruindo tanto as nossas estruturas democráticas. Para a gente chegar no final do papo, tinha muito mais pergunta, mas o tempo do programa é mais curto. Para além da afronta à corte, a senhora acredita que o indulto, a graça presidencial, ela foi mal utilizada no sentido da lei? Ela pode gerar, por exemplo, a abertura de investigação contra o presidente por crime de responsabilidade, por exemplo? Eu acho que foi muito mal utilizada da forma como foi utilizado. Isso é um ranço que veio também do governo da ditadura, exatamente para que o Poder Judiciário não extrapole as suas funções enquanto órgão julgador e órgão judicante, e a recíproca é verdadeira enquanto Poder Executivo. A finalidade da manutenção disso no texto constitucional foi para que, eventualmente, alguém condenado, seja ele quem for, e a sentença fosse confirmada em segundo grau, se mantivesse essa injustiça, digamos assim, o chefe do Poder Executivo poderia conceder a graça ou o indulto, né, de maneira inquestionável, porque é uma competência privativa. Isso foi um brilhante que o Poder Constituinte colocou na mão do chefe do Poder Executivo exatamente para que ele também pudesse se tornar um guardião do Estado Democrático do Direito. Em última ratio, ele se mantivesse como um guardião. Então, eu acredito que, em relação a esses crimes, eu acho, sim, como eu disse, que pode perder muito, acho que foi muito mal utilizado, foi uma utilização eminentemente política, como eu disse aqui, né? Porque a gente não vê. Aliás, vocês já devem ter discutido aqui, sequer dentro da tramitação do cunho que normalmente deveria ser, porque não tem uma sentença transitada em julgado, né, José? Quer dizer, foi apenas quando os ministros, né, proclamam o resultado do julgamento, no dia seguinte vem o decreto constitucional, o decreto da graça institucional. Então, assim, ultrapassando, atropelando, inclusive, o rito, o procedimento legal. Então, a meu ver, foi utilizado de uma maneira muito inapropriada, digamos assim. Uma aberração jurídica. Dentre tantas, né? Dentre Professora, tantas. muito obrigado, viu, por essa conversa, por trazer alguma luz aí para esse debate. Voltamos a falar em breve. Olha, sou eu quem agradeço, peço escusas aqui se me alonguei, a gente tinha outras questões para conversar, mas eu fico aberta para nós nos encontrarmos no futuro e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui junto contigo, aqui com o Brasil de Fato, que é um programa que eu acompanho muito exatamente pelo posicionamento irrefutável que vocês têm dentro do jornalismo brasileiro. Um grande abraço. Obrigado, viu, professora? Até mais. Obrigada, até mais. E você que nos acompanha, muito obrigado. Na próxima semana, no mesmo horário e local, voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.